bordo, de Carlos Lombardi. A nova novela das 7 estreia nesta segunda. Olá pessoal, tudo bem? Nessa terceira semana de janeiro, o Canal Viva reestreia a novela Bebê a Bordo. O autor dessa novela, Carlos Lombardi, para quem sabe ou para quem não sabe, né, ele foi um autor de grande sucesso nas décadas de 80 e 90. Ele acabou entrando aí, ele acabou, né, projetando trabalhos que não fizeram muito sucesso a partir da segunda década dos anos 2000. E depois de algum tempo longe, né, da titularidade em novelas na Globo, ele acabou fechando um contrato com a Record. E nesse contrato com a Record escreveu somente uma novela e não teve mais espaço na emissora. E isso durou até o ano passado, quando o contrato dele com a Record acabou. E para quem curte novela e para quem curtia o trabalho do Lombardi, para quem pelo menos acompanhava o trabalho do Lombardi durante as décadas ou durante os anos em que ele se manteve ativo, quando a gente vê um trabalho do Lombardi na TV, a gente acaba fazendo a pergunta, né? Cadê o Lombardi? Por que ele não está na TV? E aí surge uma outra pergunta aí no meio dessa, né? Será que o Carlos Lombardi faz falta na TV brasileira hoje? Atenção, que lá vem spoiler. Bom, como eu falei para vocês, no Canal Viva reestreou essa semana a novela Bebê a Bordo, no horário das 3h30 da tarde, uma novela que acabou entrando no lugar de outra novela que estava prevista aí, pelo menos foi o que foi noticiado do meio para o fim do ano passado, né, que entraria nesse horário de Tietê. Estão soltando fogos aqui. Estão soltando fogos aqui perto. Vou tentar gravar com esses fogos agora. A novela que entraria no lugar de Tietê seria a novela Jogo da Vida, de Silva de Abreu, que coincidentemente o Carlos Lombardi acabou trabalhando como colaborador nessa novela, ainda que não tenha sido creditado, mas ele trabalhou como colaborador de Jogo da Vida e acabou entrando no lugar dessa novela Bebê a Bordo, né, no lugar de Jogo da Vida, Bebê a Bordo. O Viva fez uma troca já no final do ano passado, muito provavelmente porque, né, o contrato com o Lombardi, com a Record, acabou. Né, a gente sabe que aí tem um entrave com artistas que estão na Record, pelo menos não é nada explícito, mas a gente percebe que artistas que estão na Record, principalmente os autores de novela que estão na Record, acabam não tendo suas novelas reprisadas pela Globo ou pelo Canal Viva. Depois que o contrato do Lombardi com a Record acabou, o Viva optou por fazer essa troca, muito provavelmente porque Bebê a Bordo é uma novela mais conhecida e mais lembrada, ou até mais reverenciada do que Jogo da Vida. Nas décadas de 80 e 90, aliás, o Lombardi viveu o seu período de maior, digamos assim, apogeu profissional. Ele começou com 4 grandes trabalhos nas mãos, com 4 grandes sucessos nas mãos, né, que ele escreveu junto com o Silva de Abreu e sozinho, no caso de Bebê a Bordo. E nos anos 90 teve alguns atropelos, viveu uma carreira mais instável, até que chegou ali nos anos 2000 com alguns sucessos na manga, só que por algum motivo, não sabemos qual, ele acabou perdendo o espaço que ele tinha. E como eu falei também na introdução, o Lombardi, como ele sempre foi um autor com muita presença, com muita carga, quando a gente vê uma novela dele no ar, a gente imediatamente lembra de tudo que a gente já viu do Lombardi durante esses anos. Né? Para quem já prestou atenção, até decidi fazer uma homenagem ao Lombardi e à novela, aqui colocando os discos das trilhas sonoras principais da novela Bebê a Bordo aqui atrás no quadro.
E a gente se pergunta também, acaba se perguntando por que ele não está mais no ar. Né? Será que é porque ele não faz falta mais? Será que é porque o Lombardi deu o que tinha que dar para a TV? Enfim, a gente vai ver esse vídeo para levantar essas questões também. O Lombardi, ele começou como roteirista principal, né? O primeiro grande trabalho do Lombardi na TV foi a novela O Todo-Poderoso, que ele assumiu depois de uma troca né, que a emissora promoveu, que a Bandeirantes promoveu, que era a emissora que vinculava a novela na época, na dupla, se não me engano, era uma dupla de autores que escrevia a novela, e o Lombardi acabou entrando junto com outros dois autores. E a entrada do Lombardi já foi motivada pelo Lombardi ter trabalhado em outra novela na Tupi na época. Já nos derradeiros meses da Tupi, que foi na novela Como Salvar Meu Casamento. Ele acabou saindo da Tupi e entrando para finalizar a novela Todo Poderoso na época. E logo depois de O Todo Poderoso ele foi para a Globo para colaborar com o Silvio de Abreu em dois grandes sucessos, como eu falei anteriormente, a novela Jogo da Vida e a novela Guerra dos Sexos, que na época em Guerra dos Sexos ele já foi creditado como colaborador. E o trabalho com o Silvio acabou gabaritando, digamos assim, dando suporte, dando um fôlego para que ele fosse nomeado como autor titular em Vereda Tropical, né, que foi desenvolvida com ele, com o Silvio de Abreu, e que acabou contando com ele como autor titular. E a partir de 1988 ele pôde alçar um voo ainda mais alto quando ele pôde desenvolver uma história própria, solo e de sucesso também, que foi Bebê a Bordo. Bebê a Bordo, para quem não sabe ou para quem não acompanhou os números na época, chegou a ficar durante as primeiras semanas como a maior audiência da casa, né? A maior audiência da Globo, à frente até da novela das 8 na época, que era Vale Tudo. Acho que foi no final de Mandala e começo de Vale Tudo que Bebê a Bordo entrou, alguma coisa assim, mas ele ficou durante algumas semanas como sendo a maior atração da casa. Eu acho que isso deu um grande prestígio pro Lombardi na época, e talvez até um medo, ou não sei, rolou uma pressão que acabou resvalando na novela. A novela entrou em uma fase que, digamos assim, artisticamente falando, não foi bem produzida. A audiência acabou respondendo a isso, caiu e só foi levantar ali no final já, né? Apesar disso, a novela terminou como um sucesso, mas teve essa queda e esse alto e baixo durante a exibição dos 209 capítulos de Bebê a Bordo, e isso acabou se repetindo nos trabalhos que o Lombardi fez depois, né? Eram trabalhos que começavam com um sucesso muito grande, que capengavam ali do meio para o fim e que se recuperavam no final, né? O Lombardi sempre se salvava ali do meio para o fim. Talvez a única novela que tenha conseguido manter uma linearidade boa ali depois disso foi o Uga Uga, que ele escreveu em 2000, mas durante esse meio tempo ele se manteve sempre nessa questão de altos e baixos aí durante o tempo que ele trabalhou na Globo. E talvez a gente possa apontar isso como um dos primeiros motivos, tenha ocasionado essa falta de confiança da emissora de colocar um trabalho nas mãos dele novamente, né? de colocar uma oportunidade nas mãos dele. Talvez essa oscilação de humor, digamos assim, dos trabalhos do Lombardi seja prejudicial para uma emissora que queira manter uma audiência cativa, ou pelo menos uma audiência que não preocupe a emissora durante um bom período de tempo. Outra questão que eu lembro que foi durante muito tempo um problema até para a emissora, um problema para o próprio Lombardi, foi a sexualização muito presente nos trabalhos dele, né? O sexo muito presente nos trabalhos dele.
A novela do Lombardi sempre tinha muitas cenas de nudez e de situações sexuais que combinaram e que durante muito tempo o público aceitou, porque principalmente ali no final da década de 80 e durante os anos 90, o público e a TV brasileira foram muito mais permissivos do que é hoje. Né? A gente viu que o público aceitava mais coisa e mais baixaria, e não necessariamente mais baixaria, mas mais um conteúdo mais pesado em horários que eram para ser, digamos assim, livres do que aceito hoje em dia. E isso sempre acaba prejudicando os trabalhos dele, principalmente depois que a classificação indicativa passou a ser mais, digamos assim, mais incisiva, mais atuante. Para quem não se lembra, Uga Uga, Kubanacan, que ele escreveu em 2003, Bang Bang, que ele assumiu em 2005, 2006, e talvez Pé na Jaca não me lembro agora, mas pelo menos essas 3 primeiras novelas que tiveram do Lombardi, elas acabaram sendo reclassificadas, depois que elas terminaram, como impróprias para menores de 12 anos. Né? Elas saíram da classificação livre, que era a classificação que elas tinham recebido inicialmente, e por conta do conteúdo violento, por conta do conteúdo sexual, elas acabavam sendo reclassificadas ou durante ou logo depois da exibição da novela, acabavam sendo reclassificadas, acabavam sendo censuradas por conta disso. Hoje a gente não teria mais essa questão, né, prendendo ou, digamos assim, cerceando o Lombardi, porque a classificação indicativa hoje ela é indicativa mesmo, ela não existe mais atrelada a um horário. Né? Antigamente, na época em que essas novelas foram censuradas, elas sendo mudadas, a classificação indicativa delas sendo mudadas, elas tinham que ir para outro horário, elas tinham que ir para depois das 8h30, depois das 9 horas da noite. Hoje, ela não necessita mais mudar de horário, ela simplesmente tem que fornecer lá o selinho para que os pais vejam que censura que classificação indicativa e não necessariamente terá que mudar de horário. Outra grande questão também é que a Globo já resolveu, que as outras emissoras acabaram tendo que resolver, porque perceberam que teriam que resolver esse problema no futuro, era a falta de autores de novelas. Né? Durante muito tempo, na década de 80, a Globo criou os medalhões e os autores novos que iam surgindo iam sendo colaboradores desses medalhões, e esses medalhões, né, esses colaboradores acabavam também se tornando medalhões, e esses medalhões ficaram ali encostados no horário e não havia uma renovação. E no horário das 7, principalmente, a gente teve uma alternância de autores muito grande ali na década de 90. Sempre eram os mesmos autores, sempre eram as mesmas experiências, sempre os mesmos textos. Isso também no horário das 6, não tanto no horário das 6, mas principalmente no horário das 7 e no horário das 8. Né? Uma alternância de autores que sempre eram os mesmos e que a Globo não se interessava mais em criar novos. E quando a Globo percebeu que teria que criar novos autores, alguns desses medalhões do passado acabaram ficando sem grandes oportunidades, ou sem grandes chances, ou não tendo mais os mesmos espaços que eles tinham antes, de estar se revezando sempre de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, no caso do Walter Negrão, por exemplo, no caso do Antônio Calmon, no caso do Alcides Nogueira, até no caso do Aguinaldo Silva e do Gilberto Braga durante algum tempo. E o Lombardi também foi do mesmo jeito, né? A partir do momento em que os autores novos foram surgindo, né? Foram surgindo João Emanuel Carneiro, foram surgindo Duca Rachid, foram surgindo Thelma Guedes, até o próprio Valcir Carrasco, que não era um autor novo, mas acabou indo para a Globo como autor novato. E esses autores novatos acabaram ganhando espaço pelo sucesso que eles foram fazendo, e esses outros autores que acabavam sempre se repetindo nos textos e ganhando ali seu espaçozinho sempre cativo nesse rodízio de autores de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, acabavam, né, ficando um pouquinho para escanteio. E foi o que aconteceu com o Lombardi também. Eu acho que o terceiro motivo que a gente pode apontar aí, porque ele não está mais no ar,
talvez seja a necessidade da televisão de se renovar, de trazer novos autores, de acabar cortando o espaço dos autores antigos, porque os autores novos acabam provavelmente sendo mais baratos para a emissora do que os autores antigos e acabam tendo resultados iguais ou até melhores do que os autores antigos. E eu acho que talvez o principal motivo do Lombardi ter saído da emissora, além dessa questão da falta de espaço, além da questão da falta de espaço para se encontrar um horário para se vincular a uma novela do Lombardi, eu acho que a grande questão é que os últimos trabalhos do Lombardi foram marcados pelo fracasso, infelizmente. E por aquilo que pareça, né, se a gente for olhar os 3 últimos trabalhos do Lombardi como titular, que foi o seriado Guerra e Paz, a novela Pé na Jaca, que ele escreveu na Globo, e a novela Pecado Mortal, que ele escreveu na Record, foram novelas que tiveram um ibope baixo, mas que não eram um horror de texto, um horror de novela, né? Como se poderia imaginar por conta do ibope baixo. Pelo contrário, inclusive, Pecado Mortal, ela foi um trabalho que o Lombardi ele alcançou, digamos assim, a maturidade, né? Ele pôde encontrar um horário ali mais tarde para poder tratar de assuntos mais pesados, para poder tratar das drogas, para poder tratar da violência, para poder tratar do sexo. E ele tinha um texto muito bom ali, apesar do elenco ser muito irregular, apesar da direção ser horrível da novela, mas ele encontrou ali um lugar para se realizar enquanto autor. O fracasso é sempre um cartão de visita amassado, que a gente acaba tendo que distribuir, né? Quando você tem sucesso, você tem um cartãozinho de visitas ali, limpinho, platinado, espelhado, para entregar e dizer, olha, estou fazendo sucesso. Mas quando você fracassa, seu cartão amassa e você é obrigado a distribuir esse cartãozinho aí de fracassado, de fracasso, mesmo que números, no fim das contas, não queiram dizer nada, mas para a emissora, para o público e para o dinheiro querem dizer muita coisa. Outro motivo pelo qual o Lombardi era muito acusado, e talvez isso seja um demérito para que as obras dele não sejam hoje ou não fossem reverenciadas mais como no passado, como na década de 90 ou na década de 80, é que ele sempre foi acusado de se repetir nas novelas. Ainda que o enredo das novelas seja diferente, né, sejam histórias diferentes, ele sempre centrava as novelas, né, dele em 5 ou 6 personagens e os outros serviam como uma espécie de figuração de luxo, né? Sempre tinha um personagem lá descamisado, o parrudão, o herói que era o protagonista, sempre tinha um outro descamisado que era o descamisado 2, o descamisado secundário, e as mulheres que ficavam ali com eles e um vilão, e só. A novela se realizava em 4 ou 5 meses ali, praticamente com essa quantidade de personagens. E isso talvez tenha cansado o público também, né? Essa questão, ela sempre foi levantada quando se fala das novelas do Lombardi, né? Mas as novelas dele sempre tem um caba que é descamisado, que fica pegando todo mundo, comendo todo mundo, que no final muda, mas que aí tem uma história com um filho ou uma filha tem que reconquistar, etc, etc, etc. As novelas dele sempre se centravam aí, apesar do texto bom, apesar do texto interessante do Lombardi, é uma acusação da qual ele não tem como se defender, porque realmente era aquilo ali. Mas em termos de audiência, como eu falei anteriormente, se esse cartão de visita aí está amassado por conta de alguma coisa, dentro desses motivos aí que a gente explicou, talvez seja isso, né? Sejam essas as razões. O que é que eu acho, no fim das contas? Eu acho que o Lombardi ele é necessário, talvez hoje não como novelista, mas talvez como um roteirista de uma série ou de algum outro programa onde ele não tenha
que se sacrificar tanto como autor, onde ele não tenha que ser acusado de repetição, e onde ele tenha um horário em que ele tenha um espaço para poder realizar o seu texto do jeito que ele realizava nos anos 90 ou do jeito que ele gostaria de realizar hoje. Eu acho que o Lombardi tem que ter um espaço assim, porque ele é um autor muito legal, muito interessante, o texto dele é ágil, o texto dele é diferente, ele não cai em lugar comum, ainda que os personagens dele falem todos a mesma língua, né? Todo ele tem uma resposta na ponta da língua. Se acontecer dele não voltar, a gente vai acabar sentindo falta dele sim, com o passar dos anos, conforme os anos forem passando. Espero que o canal Viva possa, no futuro, trazer outras obras do Lombardi, como Vereda Tropical, como Perigosas Peruas, que são obras que também fizeram sucesso e que podem ter a oportunidade aí de serem reprisadas ao vivo, agora que ele não está mais com nenhum vínculo com nenhuma outra emissora que faça frente ou que seja concorrente do Grupo Globo, ou do Grupo Globosat. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, das minhas digressões, das minhas opiniões sobre o Lombardi. Não sei o que é que você acha, você pode deixar aí sua opinião, seu comentário, dizendo também por que é que você acha que ele está fora do ar, e se você acha que ele deveria voltar para o ar ou permanecer no ar, enfim. Estou esperando a sua opinião e seu comentário. Curta lá a nossa página no Facebook, digita lá atenção, spoiler, que está lá a nossa página, curte lá e espere mais novidades.